Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Vamos pedir ao nosso irmão. Hoje estou só pedindo os presbíteros, né? Presbítero Gregory, tá certo? Que esteja orando e nos falando através da sua palavra, através da palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Santo Deus, amantíssimo Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um domingo que podemos estar na Tua casa para louvar, adorar e bendizer o Teu nome, Pai. Te agradecemos a Santa Ceia que acabamos de participar, te agradecemos porque temos união a Ti através do Seu Filho. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos resgatado do lamaçal do pecado e hoje podemos chamar-nos filhos de Deus, ó Pai, através do Seu Filho. Neste momento, ó Pai, te peço que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Liberalino, usa a vida desse Teu servo para falar a Tua palavra nessa noite para conosco, Pai. Tudo que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome santo e precioso de Cristo que eu oro. Amém. Amém. Assentai-vos. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Dos versículos 11 até o versículo 24. Lucas, capítulo 15, de 11 a 24. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão de fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponte-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa parábola é uma parábola muito conhecida. Quem nunca ouviu falar dessa parábola? Nós já ouvimos essa parábola desde a nossa meninice na escola dominical, não é isso? Então ela é conhecidíssima. Mas aqui nós vamos observar que Lucas escreveu seu evangelho para que os seus leitores compreendessem que o evangelho é para todos, tanto judeus como gentios. Jesus é o prometido de Deus, conforme profetizado no Antigo Testamento,
e atestado realmente nas suas atividades salvíficas, enquanto esteve aqui na terra. Então nós vemos a salvação de Deus através da sua vida, da encarnação, da ressurreição. Então Jesus Cristo, você pode observar que Jesus Cristo sempre estava rodeado para aquelas pessoas que eram desacreditadas. Então o interessante era que Jesus passava a maior parte do seu tempo com pessoas que não eram bem vistas pela sociedade. Ele, realmente, os pecadores estavam sempre ao seu redor e sempre procurando-o para poder realmente satisfazer as suas necessidades, seja ela física, morais, espirituais, mas também tinha aqueles que eram chamados coletores de impostos, inimigo do povo, e Jesus Cristo estava junto deles. Jesus comia com eles. Jesus realmente acompanhava-os em suas casas e em todos os lugares. Então chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir a sua mensagem. Uma mensagem diferente, uma mensagem que vinha do céu para os seus ouvidos. E essa mensagem até hoje está transformando vidas. Uma palavra realmente que vem dos céus para nós, para a nossa transformação. Então os pecadores, publicanos, se arrodeavam de Jesus. E os fariseus e os escribas, os religiosos, murmuravam dizendo: este recebe e come com os pecadores. Mas vamos observar que Jesus Cristo comendo com os pecadores era o seu padrão. E no texto que nós acabamos de ler, capítulo 15, relata 3 parábolas que mostram a situação dos fariseus e escribas e os publicanos e pecadores. Você pode observar que tem 3 parábolas, há parábolas que nós conhecemos muito, da ovelha perdida, da dracma perdida, e aqui nós vemos o filho mais novo também perdido. E nesse texto que acabamos de ler, realmente é um trecho que apresenta uma parábola dupla. Então, a cada metade tem uma estrutura própria. A primeira parte realmente vai até o versículo 24. E depois tem a outra parte que vem falar do filho mais velho que ficou em casa. Sendo que o filho mais novo está representando aqui os publicanos e pecadores. E o filho que ficou em casa, achava que tinha tudo, né? Está representando os escribas e fariseus. Esse era o padrão. Então, nós observamos que está bem dividido. Então, de repente, inicia-se com o texto dizendo assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. E este filho mais novo simplesmente faz algo que ninguém poderia fazer. E ele diz: o mais novo deles disse ao pai: pai, dar-me a parte dos bens que me cabe. E simplesmente ele não poderia fazer isso porque o pai ainda não tinha morrido. Ele simplesmente queria que a sua herança fosse antecipada. E ele, fazendo isso, ele tratou seu pai com desrespeito, como se ele realmente já estivesse morto. O filho mais novo, ele não desejava esperar a morte do pai. Ele simplesmente queria a herança. E a parábola não explica por que o pai consentiu em atender o pedido do filho mais novo. É algo que o texto não fala e nós não podemos agora simplesmente tentar explicar.
Se a Bíblia não fala, eu também não vou falar. Tá? Mas simplesmente nós vemos que esse filho estava o quê? Rejeitando o pai e também a sua família. E talvez até mesmo aquela vila. Porque bem no início ele fala, ele foi para uma terra bem distante. Queria ficar longe de tudo. E o pai simplesmente repartiu os bens. Mesmo contra a vontade dele. Esse pai simplesmente entregou. Então, naquela fazenda, realmente, o filho tinha de tudo. Tinha os meios para crescer, o meio para viver. E ele simplesmente queria um outro caminho. O filho partiu. Foi embora. E no versículo de número 13, fala assim, passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Tá? E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Bens gastos, com uma vida cara. E ele diz, poucos dias depois, ele tinha pressa, simplesmente, de ir embora. E aí fala, juntando tudo o que era seu, partiu. E lá, simplesmente, gastou tudo. Tendo dinheiro, e se não ir gastar e não recolocar, vai acabar. E pode observar a sua vida em outro país. Aquele jovem não quer ser salvo. Você já percebeu que ele não quer ser salvo? Ele não quer economizar. Ele é um homem descuidado. Ele é um devasso. Ele é um esbanjador. Um pródigo. Ele chegou realmente ao limite dos excessos da sua pecaminosidade. E aí acontece, após gastar toda a sua fortuna, naquele país veio uma desgraça. E nós podemos observar que no versículo de número 14, diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E aí a Bíblia diz, e ele começou a passar necessidades. Uma desgraça acometeu aquele país. Uma epidemia de fome eclodiu em todos os lados. Até os habitantes estavam passando por fome. Com fome. Então, todos estavam realmente sofrendo. E agora imagina ele, num país estranho, lá no estrangeiro, uma cultura diferente, sem dinheiro. Não é fácil nem para nós, se nós saímos do nosso país. E agora? Fazer o quê? Ele simplesmente pensou que poderia viver a sua liberdade, irrestrita, longe do pai. Mas de repente ele é enganado amargamente. Perdeu tudo. E no versículo de número 14 diz assim, depois de ter consumido tudo, tudo perdido, e ele então começou a passar necessidade. Tá? E ele começou a sentir a sua miséria. Caiu por causa da carestia das coisas. Quando existe falta, tudo se torna caro. Após esbanjar todos os seus bens. Então, de repente, ele ficou para trás. O que fazer? Ele simplesmente buscou uma solução entre os habitantes daquela cidade. E pode observar que no versículo de número 15, então ele se agregou a um dos cidadãos daquela cidade,
e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Isso aqui é a consequência do seu pecado. Não lhe resta outra coisa senão que buscar uma solução. Ele conseguiu um emprego, mas um emprego dos mais humilhantes, o cuidar dos porcos. Então, devido à sua angústia desesperada, a ponto de aceitar esse emprego, imagina só um judeu, que realmente vai para um país estrangeiro, e ele vai cuidar logo de porcos, que de acordo com o Antigo Testamento, é um animal impuro. Não tinha como eles cuidar. Tudo isso aí devido ao quê? À sua angústia. E aí a sua desgraça aumentou ainda mais. O seu trabalho de vigiar porcos. Era realmente uma atividade humilhante. Tá? O pagamento realmente não era suficiente para que ele pudesse sobreviver. E aqui o texto diz que ele estava já morrendo de fome. E você pode observar o texto que ele desejava, versículo 16, que ele desejava fartar-se dos alimentos dos porcos. Mas o que diz o versículo final? Mas ninguém lhe dava nada. Era a situação de uma pessoa que simplesmente abandonou a casa de seu pai. Deixou simplesmente a liberdade de seu pai. Achava que estava numa prisão. Ele estava totalmente desprezado, totalmente arruinado. Estava realmente afundado na degradação moral e física. Porque para aqueles habitantes, os porcos eram mais importantes do que eles. Olha onde o pecado leva as pessoas. Até mesmo nos dias de hoje, quando as pessoas entram para o pecado, abandonando a casa do Pai, lá no mundo, os bens que eles têm é mais importante do que o do ser humano. Eles não importam. Quem entra nessa vida entra simplesmente para ser desprezados. Mas muitas vezes na casa do Pai, onde há alimento, liberdade, onde tem amizade e comunhão, muitas vezes as pessoas acham que é uma prisão. Muitas vezes acham que seguir a Cristo é uma prisão. Prisão é quando a pessoa deixa de seguir a Jesus. Isso é prisão. E ele realmente foi totalmente desprezado. E naquele momento, as palavras, desejava encher a barriga, mas não tinha. Ninguém deixava comer nada. Tá? Em um país realmente onde reina a impiedade, a ponto de tratar as pessoas como se fosse lixo, não se importando com elas, enquanto na casa do Pai existe o quê? Alimento. E a Bíblia diz aqui, e ninguém lhe dava nada. É um imperfeito ativo indicando que era contínua aquela situação. Mas nós podemos observar que a partir do versículo de número 17, ele diz assim, caindo em si. Aqui nós vamos começar a observar a atuação de Deus na vida deste homem, quando ele começa a pensar, veio a consciência. Caiu em si. Mas ele simplesmente estava fora de tudo. Na verdade, ele tinha caído fora de si, caído fora de sua mente, e agora começava a ver as coisas como elas realmente é. Então ele começa a recordar.
Aí vem a memória, né? Está passando por miséria e começa a recordar. Recordar de onde? Da casa do pai. E ele começa a dizer: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele começa a recordar que a fartura não está só na casa do pai. A fartura está na casa dos funcionários, dos empregados, dos trabalhadores. E ele fala simplesmente: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Né? A abundância. Então ele fica recordando talvez da alegria de estar naquele ambiente, que era um ambiente de fartura, onde tinha muita comida. E ele ainda fala: e eu aqui morro de fome. Então, de repente, nós observamos que no versículo de número 18, nesse monólogo aqui do versículo 17 até o versículo 19, e no versículo 18, ele simplesmente toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Você pode observar que ele fala: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então nós observamos que uma das mensagens de Jesus, que todas as pessoas que Deus escolheu desde toda a eternidade para a salvação, foram e serão remidas por Jesus, por meio da palavra e do Espírito Santo. Todas essas pessoas serão realmente conduzidas até Jesus. E Jesus Cristo falou: aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. A eleição é o chamado de Deus, produz fé em Cristo, de modo que nenhum será lançado fora. Cristo jamais rejeitará qualquer pecador que chegue até Ele. E Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Então, muitas vezes, meus amados, as pessoas deixam de crer na palavra de Deus para quem em qualquer outras coisas. Vamos voltar para a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos deixar que a palavra de Deus nos ensina dia após dia. E nós vamos observar que nesse versículo 18, ele tem um arrependimento inicial. E então ele simplesmente descreve o seu próprio pecado. E ele fala que cometeu esse pecado não é só contra o Pai, mas contra os céus. Porque ele mesmo afirma: e lhe direi. Ele está simplesmente pensando: o que eu vou falar para o meu pai? Eu vou falar isto: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Aqui existe uma renúncia. Aqui existe agora uma mudança. Descreve seu pecado como cometido diante do céu e diante dos olhares do Pai. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Essa determinação é um ato de vontade. Depois que ele caiu em si, ele vê realmente a sua condição. E você também pode imaginar essa condição dele. Imagine este homem naquela condição de tratar de porcos naquela região. Este homem simplesmente já perdeu as suas melhores roupas. Ele praticamente já não tem calçado. Ele já não tem nenhuma dignidade. Ele já chegou no fundo do poço.
E lá no fundo, lembrou daquele que pode realmente ajudá-lo, o pai. Tinha consciência de ter violado os mandamentos daquele que está entronizado nos céus. Ele violou. Ele desonrou o seu pai. E ele era digno realmente de morrer naquela situação. Então, depois de confessar o pecado, ele pretende expressar realmente diante de seu pai, dizendo: não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como qualquer um dos seus funcionários, seus empregados. Então, dessa maneira, nós observamos que ele abre um caminho para pedir realmente que o pai o contrate como um dos seus trabalhadores. E aí nós observamos que, e levantando, ele toma a decisão, ele tem uma ação. Levantando-se, foi para o seu pai. Realmente é uma aplicação que, ao chamado de Deus, que atrai os pecadores para Cristo. E aí nós observamos que no versículo de número 20, tem uma ação aqui que é espetacular. Pode observar. E levantando-se foi para o seu pai, tomou essa decisão. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O seu retorno. Porque ele não ficou lá só pensando no que fazer. Ele agiu. E ele agiu imediatamente, depois de ter tomado essa decisão. Teria sido realmente uma jornada muito longa, porque de acordo com o versículo de número 13, que diz, partiu para uma terra distante. Só que agora ele está voltando debilitado. Ele está voltando cabisbaixo. Então, olha só como que é interessante, né? E ele partiu para essa terra distante com a cabeça erguida. E ele partiu sendo o Senhor de tudo. E agora como que ele, seu jovem, está voltando? Todo sujo, cansado, com fome, tá? Cabisbaixo. Teria sido uma longa jornada e uma longa caminhada. Teria que vir a pé e descalço. Mas ele perseverou, não parou pelo caminho. Mas enquanto estava longe, seu pai o viu. Seu pai o viu e sentiu compaixão dele. O pai correu, o abraçou e o beijou fervorosamente. É evidente que o pai nunca havia perdido o interesse pelo seu filho. Seu filho que simplesmente abandonou o caminho. Talvez uma e outra vez ele ficava observando pelo caminho se o seu filho estava retornando. E agora ele vê ele bem distante. Então o pai aguardava com ansiedade o retorno do seu filho. E o que faz o pai? E o que faria muitos pais? Não receber? Ou mandar de volta? Porque ele escolheu aquele caminho? Ou simplesmente colocar ele como algum dos empregados? Porque o filho ofendeu, o filho feriu, o filho humilhou profundamente seu pai. Agora ele está chegando todo sujo, sem nenhuma dignidade. O mundo tão desejado o feriu, foi humilhado,
e deixado por terra. O pai o deixou partir. E é o pai que está recepcionando de volta. Esse é o amor do pai. Humanamente falando, eu falo assim, é difícil aceitar. É difícil realmente enfrentar essa situação. Mas aqui está mostrando de um amor de um pai que reflete o amor de Deus pelos seus filhos. O pai exerce. Faça isto. Tudo ganho. Foi restauração e filiação. Trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa aqui significa uma roupa elegante, uma roupa solene, aquela roupa que chega até os pés, um anel no dedo, sandálias nos pés. Tanto a sandália quanto o anel são sinais de homens libertos, porque quem andava com o pé no chão eram os escravos. Então, de repente, nós observamos que no versículo de número 23, ele ainda diz, trazei também e matai um novilho cevado. O bezerro era mantido gordo para uma ocasião festiva. E tudo indica que ele estava preparando aquele novilho para a chegada do filho. Matai-o, não como sacrifício, mas para a festa. E alegremo-nos. Um filho é achado, reviveu, ou seja, viveu outra vez. Ele estava morto e tornou a vida, foi achado depois de uma longa espera. E Lucas capítulo 15, aí um pouquinho em cima, na outra parábola, 6 e 7, Jesus afirma, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. A alegria no céu. Então a maior prova do perdão está na pessoa do nosso Deus, enviar o seu Filho ao mundo, para morrer e derramar o seu sangue por nós, nos remir totalmente, nos resgatar do pecado e da morte. Estávamos mortos em Cristo, Ele nos deu vida, estávamos perdidos e nós fomos achados. E aí diz o versículo tão conhecido, Deus amou o mundo e deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Agora, meus amados, depois da chegada do Filho, é só alegria. Alegria eterna. Mas o filho mais velho chega. O filho mais velho chega do campo e o pai o convida para a festa. É como dizer, venha, seu filho voltou da morte. O seu filho está aqui, o seu irmão está aqui. Vamos nos alegrar. Ele resistiu, ele reclamou, ele simplesmente jogou na cara do pai tudo que ele fez, o irmão. Mas o pai fala, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E você pode observar que no versículo de número 32, simplesmente não fala mais nada. Houve um silêncio da parte do filho mais velho. O reverendo Hernandes Dias Lopes afirmou, somente Deus pode nos capacitar a perdoar quem nos feriu. E somente Deus
pode transformar nossas feridas emocionais em fonte de consolo para aqueles que sofrem à nossa volta. Então, a atitude do pai amoroso, do filho mais novo e do filho mais velho, nos remete, respectivamente, à ação de Deus. É Deus agindo, tanto de um lado como do outro. Tanto o filho que estava realmente geograficamente longe, perdido, o filho que estava em casa também estava, precisando do perdão do pai. Então, que Deus realmente nos dê essa capacidade de perdoar. Que nós possamos olhar para essa palavra e ver um Deus que é Pai perdoador. Um Deus que nos amou, porque nós estávamos na condição deste filho, longe, perdido, sujo, humilhado, e Deus simplesmente nos levou ao arrependimento. E nos deu o quê? Salvação. E nos deu uma festa. Hoje vivemos na festa da igreja, mas haverá um dia que vai ter uma festa onde o pecado não reina, onde nós estaremos alegres para sempre. Enquanto isso, vamos perdoar, tá? Porque faz parte da nossa vida cristã. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Curva a sua cabeça, ore. Talvez você também esteja longe. Talvez esteja longe. Talvez vir à igreja hoje é o momento de falar assim: deixa eu cair em mim mesmo, como ele caiu em si. Deixa eu ver a realidade das coisas. E de repente, você também esteja na igreja há muito tempo e longe do Pai, precisando voltar. Tá? Que Deus os abençoe nesse dia. Senhor Deus e Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus perdoador. O Senhor realmente fez tudo por nós. Nós estávamos sujos, na lama do pecado. Nós estávamos, ó Pai, longe do Senhor. Nós não tínhamos nem condição de pensar no Senhor, porque a distância era muito longa, muito longe. Estávamos, ó Pai, simplesmente caminhando para o inferno. Mas o Senhor, pelo Teu Espírito, tocou em nosso coração e trouxe o arrependimento. E o Senhor nos trouxe de volta para a Tua casa. Oh Deus, como é bom saber que o Senhor nos ama. Como é bom que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. E o Senhor esqueceu de todos eles. E o Senhor não nos trata como servo. E o Senhor nos trata como filho. O Senhor nos trata como herdeiro. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus, que o Senhor esteja salvando pessoas, Senhor, que estão tão distantes. Os nossos filhos, ó Pai, que muitas vezes preferiram o mundo, preferiram comer as alfarrobas dos porcos, do que estar realmente na Tua casa se deliciando com o alimento eterno. Tenha misericórdia deles, ó Pai. Aqueles que nós já temos orado muitas vezes, trabalhe nos corações dele. Que o Teu Espírito, ó Pai, esteja levando o arrependimento aos seus corações, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. E te pedimos, ó Pai, que nos dê força para viver nesses dias. E que nós sejamos, ó Pai, luz para aqueles que estão vivendo nas trevas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.